Então isso é muito bom e a gente acaba aprendendo também quando a gente ensina, né? Por isso que é muito bom. Nós vamos estar batendo um papo nessa noite, falando um pouquinho sobre o que é a igreja. O estudo é de suma importância falar sobre a igreja e as diversidades. Então o assunto é muito longo, nós não vamos nos ater a isso, até pelo tempo também, mas vamos ser bem objetivo para que nós possamos aprender também e aplicar a nossas vidas. Eu quero começar lendo com os irmãos um texto bíblico que está em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Pode deixar o slide já. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Diz assim o texto: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes ademoestando-nos uns aos outros, e tendo mais quanto vede que se vai aproximando aquele dia. O escritor aos Hebreus, ele começa nos exortando, dizendo que não devemos deixar de congregar, como de costume de alguns, porque tem um fator muito importante ao congregar, ao estar junto, porque vai se aproximando aquele dia. Hoje, muitas pessoas se afastam da igreja. Hoje, algumas pessoas não gostam de frequentar mais a igreja. Existe até um termo chamado os desigrejados. Desigrejados é aquele tipo de pessoa que, por alguma razão, ele não frequenta mais a igreja. Chega até a dizer o seguinte: Jesus, sim, igreja, não. Aí nós começamos com a pergunta: é possível ser cristão autêntico, ser um cristão verdadeiro, sem vir à igreja, sem frequentar a igreja, sem congregar? É possível isso? Então é uma pergunta que devemos refletir, e que essas pessoas devem refletir. Não, mas eu não preciso ir para a igreja para seguir Jesus. Eles dizem assim: eu não preciso ir para a igreja para orar, cantar e ler a Bíblia. Eu canto em casa, oro em casa mesmo. São respostas de alguns. Mas as pessoas que pensam assim, eles estão enganados. E nós vamos estar falando um pouquinho o que é a igreja, a importância que é a igreja para nós, e a importância que Jesus deu à igreja, e a importância que os apóstolos deram à igreja. É claro que hoje tem outra pergunta: mas tem tantas igrejas, às vezes uma melhor do que a outra, ou uma pior do que a outra. É cada uma que só Deus para ter misericórdia. Então é verdade, existem muitas igrejas mesmo. E talvez isso é que tem causado problema, que tem causado dificuldade nas pessoas de identificar, mas qual é a igreja verdadeira, se é que existe uma igreja verdadeira. Então tudo isso são coisas
coisas do nosso dia, da nossa cultura, do nosso mundo que acontece e que deixa as pessoas perplexas, com dúvida, com dificuldade referente à igreja. Agora, por que é importante entendermos igreja? Se nós não entendermos o que é a igreja, nós não vivemos como igreja e não vamos viver como igreja. E o cristianismo, por incrível que pareça, a vida cristã, ele depende de como a igreja entende o que é ser igreja. É como se o cristianismo dependesse da igreja, porque é a igreja que propaga o cristianismo, é a igreja que fala de Deus, é a igreja que anuncia o reino de Deus, é a igreja que fala da salvação em Cristo, é a igreja que apresenta Jesus para o mundo. Então, o cristianismo, ele é entendido e ele é compreendido por meio da igreja. Então veja o quão importante é a igreja, o quão importante é estarmos juntos, é entendermos quem somos, qual o nosso propósito, qual a nossa missão. Nós somos igreja ou nós só frequentamos a igreja? Nós somos igreja, você é igreja ou você vai às reuniões? Então há uma diferença muito grande em eu ser igreja e eu simplesmente ser um frequentador de cultos, ser um frequentador de igreja. Então hoje nós vamos estar falando de uma maneira simples esses pontos que é importantíssimo para a nossa vida. Eu fiz um slide rápido até essa semana, bem simples, e comecei com essas duas imagens, né? Igreja, o que é? Então do lado eu coloquei ali uma imagem, uma construção de um templo bonito, né? E do lado uma foto pequena, não sei se dá para ver nitidamente daí, mas é uma foto de um grupo de pessoas em um campo, de mãos dadas, orando, né? Orando. Essa imagem ela foi proposital para gravar isso em nossa mídia, né? Porque o entendimento que muitas pessoas têm de igreja é isso, é uma construção bonita, na maioria das vezes, né? Como essa igreja bonita, por mais que não seja uma torre na frente com uma cruz, né, no topo dela, mas a maioria das pessoas entendem, por se falar de igreja, elas imaginam um templo, né, com uma fachada bonita, com uma torre e uma cruz pendurada. Essa é a principal ideia que nós temos de igreja. Mas ali então eu coloquei uma foto de um templo e uma imagem de algumas pessoas orando. Eu estou com o controle aqui, né? O negócio está na minha mão. E nós vamos então estar falando, como a doutrina é da igreja, estudos sobre a igreja, vamos falar sobre alguns termos que a Bíblia fala dela, né, no Antigo e no Novo Testamento. Então, a igreja no Antigo Testamento, ela começa com uma pergunta também, que nós vamos estar respondendo. Ela existia? Então, no Antigo Testamento existia duas palavras para definir o que era a igreja. A primeira ali é chamada de kahal, que significa chamar. E a segunda palavra é edal, que significa reunir. Então essas duas palavras gregas, ou melhor, hebraica, que são do Antigo Testamento, chamar e reunir, ela traz o sentido de congregação, de assembleia. Então a ideia que nós temos de uma congregação, de um ajuntamento de pessoas e de uma assembleia, essa era a ideia do Antigo Testamento quando se falava de igreja, né? Não é que na Bíblia, no Antigo Testamento, você não vai achar a palavra igreja lá. Ô irmão, onde está a palavra igreja na Bíblia, no Antigo Testamento? Não tem. Você não vai achar a palavra igreja na Bíblia, no Antigo Testamento. Você vai achar aquelas duas palavras, kahal e edal, que significa reunir e chamar, que traz os sentidos
baseado nessas referências que nós estamos lendo, Êxodo capítulo 12, versículo 6, Números 14, 5 e Jeremias 26 e 17, vai trazer esse sentido de chamar, reunir. Vamos ler o primeiro aqui, que está em Êxodo capítulo 12, versículo 6, só para nós termos uma ideia. Mas é importante saber que, embora a palavra igreja você não acha na Bíblia do Antigo Testamento, mas tem esse significado de congregação. Eu estou em Números, então vamos lá, Números 14, só para nós seguir o nosso raciocínio. Versículo 5, diz assim, Números 14, versículo 5. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. O termo aqui está ajuntamento, assembleia, congregação. Então são esses termos que nós vamos achar na Bíblia: ajuntamento, assembleia, congregação, que vai trazer o sentido que nós entendemos hoje como igreja, ok? Isso. Vamos ler esse texto também, que é quando Jesus se encontra com os discípulos e ele pergunta para os discípulos: o que diz os homens ser o Filho do Homem? E os discípulos vão dizer: olha, estão te chamando de Elias, estão te chamando de João Batista, estão te chamando de Jeremias, ou alguns dos profetas. Veja que é legal comparar uma pessoa com esses homens, porque eram homens de Deus, né? Jeremias, João Batista, Elias eram profetas de Deus. E as pessoas estavam chamando Jesus, ou comparando Jesus com esses homens. Mas veja que Jesus não ficou satisfeito com essas respostas. E Jesus não estava querendo essa resposta. Por isso que Jesus perguntou de volta para os discípulos: mas vós, quem dizem, o que dizem, ou o que vocês dizem? Ou o que é que vocês acham que eu sou? O que é que eu sou para vocês? Essa era a resposta que Jesus queria saber. Aí a Bíblia diz que Pedro se levanta e ele diz o que está aqui em Mateus capítulo 16, versículo 16, que diz assim: e Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vive. Foi isso que Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vive. Aí Jesus respondeu assim, e respondeu Jesus: bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi a carne e o sangue que tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha eclesia, a minha igreja. Então, a única palavra no Novo Testamento para a igreja é essa aqui. E quem falou foi Jesus. Eclesia é a única vez que aparece na Bíblia, e quem citou foi Jesus. Mas o que é que essa palavra eclesia significa, como nós estamos vendo ali? Ela, como vem do grego, então ela vem de uma preposição ek, que significa fora de, e kalel, que é do verbo kalel, chamados. Então, o que significa eclesia? Quando Jesus falou assim, né, sobre esta tua confissão edificarei a minha igreja, ou seja, edificarei os chamados para fora. Então, igreja
significa chamados para fora. Aí você pode perguntar, mas chamados da onde e para onde? E fora do quê? Então, de uma maneira nós entendemos, chamado do mundo para Deus, chamado das trevas para a luz, chamado da ira para a paz, chamado do inferno para o céu. Então podemos usar todos esses atributos aí para essa expressão chamados para fora. Então, igreja no sentido grego é um grupo de pessoas que foi chamado de uma condição para uma outra condição. Foi chamado de um estado para um outro estado, né? Isso no termo grego. A outra palavra para a igreja no grego é chamada de kuriak, que significa pertencer ao Senhor. Essa já tem um sentido mais bem legal, né? Fica mais fácil de entender do que os chamados para fora. E a maioria das línguas, como alemão, holandês, inglês, eles sempre usam a tradução do termo kuriak, pertencente ao Senhor, pertencer ao Senhor. Então, em suma, o que significa igreja? Ou do que é formada a igreja? Que está ali embaixo, por todo aquele que recebeu ou que recebe Jesus como Senhor e Salvador. Então, quem é a igreja? Quem faz parte da igreja? Todo aquele que recebeu e recebe Jesus como Senhor e Salvador. Então, igreja é isso. A gente usa a expressão errada, né? Vamos à igreja. Não, está errada essa expressão. Embora usamos muito essa expressão, eu uso, o pastor usa, nós usamos, mas os crentes não vão à igreja. A igreja é quem vai a algum lugar. Por quê? Porque a igreja somos nós. A igreja é eu e é você. Então, a igreja não é as quatro paredes. Aqui é o lugar onde nós nos reunimos para adorar, para prestar culto ao Senhor, para compartilhar a experiência, testemunhar, ajudar, né? E compartilhar coisas boas, confortar, como diz a Bíblia, e fazer para outras coisas boas para o Senhor. Então, o termo vamos à igreja não é verdadeiro, embora nós usamos isso diariamente ou todas as vezes. Não, eu estou me arrumando para ir para a igreja, né? Vamos para a igreja comigo hoje? Eu não estou dizendo que você tem que parar de falar isso, mas o termo é errado, porque a gente dá uma conotação de que a igreja é o local que a gente vai, é as quatro paredes, é o templo, e no sentido bíblico, a igreja não é templo, igreja é pessoas, igreja é o grupo de pessoas, independente aonde esse grupo se reunir, é ali que está a igreja. Então, se nós formos para o cinema, a igreja está no cinema. Se nós formos para a praia, a igreja está na praia. Se nós formos para o Tamboré, a igreja está no Tamboré, no parque ecológico. A igreja está lá, porque nós somos a igreja. Aonde eu e você for, ali está a igreja. A igreja não está aqui, ela está onde nós estamos. Então, esse é o sentido bíblico para a igreja. Esse é o sentido bíblico para aqueles que pertencem ao Senhor. Como nós falamos, igreja é todo aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Todo aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador, ele faz parte da igreja. Então, um dos pontos que nós temos que quebrar é isso. O que nós temos que quebrar? Parar de idealizar que a igreja é o local. É o local. A igreja não é exatamente o local, a igreja sou eu.
Então, quando começo a compreender isso, a nossa mente tem que mudar. Então, eu sou a igreja, eu sou parte da igreja. Então, não é exatamente o lugar. Então, nós precisamos entender quem nós somos para poder servir e saber qual é a nossa missão, né? É claro, como eu disse, nós vamos estar falando, a igreja, o templo, o salão ou a casa é o local onde nós nos reunimos para adorar, onde a igreja se reúne. Por isso que Paulo, quando ele vai falar muitas vezes no Novo Testamento, ele fala: a igreja que está na casa de Filemon, a igreja que está na cidade de tal. Ele não se refere a um templo, porque naquela época dos apóstolos e até o 3º século da era cristã não existia igreja como templo bonito. Porque os cristãos eram perseguidos na época, eles tinham que adorar a Deus escondidos, nos cemitérios, nas catacumbas, né, que era escondido, porque havia perseguições naquela época, porque o cristianismo no início pós-apostólico foram muito perseguidos, principalmente pelos judeus e depois pelos romanos. Então era muito difícil cultuar naquela época. Os crentes tinham que cultuar escondido, em lugares subterrâneos, para que os vizinhos não o vissem. Então, mas aonde ele se reunia, ali estava a igreja de Deus, ali estava o povo de Deus, ali estavam os filhos de Deus, ali estava a presença de Deus, ali estava a glória de Deus. Então, aonde nós nos reunimos, ali está o povo de Deus, os servos de Deus, a igreja do Senhor. Ou seja, aqui somos a igreja do Senhor. Nós. Essa é uma questão muito interessante. O que quer dizer igreja visível e igreja invisível? Porque a igreja, em outras palavras, ela é uma comunidade de pecadores que, por meio da fé e do Espírito Santo, eles foram regenerados e justificados. Repito, o que é igreja? Igreja, nós falamos que é todo aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador, faz parte da igreja. Mas a igreja nada mais é, nós aqui, nós, nada mais somos do que um grupo de pecadores, pelo menos eu sou, né? Embora o William me chama de Santo Edmilson, né? É um grupo de pecadores que foi lavado e regenerado pelo dom da fé dado pelo Espírito Santo, e somos justificados por Deus. O que é regenerado? Nós nascemos de novo, somos uma nova criatura em Deus. Deus nos fez de novo por meio do nascimento espiritual, onde nós deixamos a nossa vida passada, nossos desejos, nossas vontades, e procuremos a partir desse novo nascimento obedecer a Deus, obedecer a sua palavra. Isso é novo nascimento. E somos justificados, ou seja, Cristo nos declarou justo diante de Deus. Isso é justificado, ou seja, todo o pecado que me condenava e que me levava à morte ou à condenação, ele não tem mais poder sobre mim. Eu não sofro mais a pena desses atos, porque Cristo me declarou justo. Me declarou justo é uma expressão jurídica que aqueles maus que eu cometi, aqueles pecados, eu não pago mais por eles, porque Cristo já pagou por mim. Não é que eu sou inocente, é diferente. Ah, você então é inocente agora? Não. Eu continuo sendo pecador. O que Deus fez foi, Ele declarou que todo o mal que nós fizemos, não sofreremos as consequências dele. Foi isso que Deus fez. Agora, eu não sou inocente.
Eu sou culpado dos meus pecados e do meu ser. O que Deus fez foi, me declarou justo, me justificou, dizendo que aquilo que eu fiz não me condena mais. Eu não tenho mais dívida nenhuma. É como você tivesse uma dívida de uns 10 milhões devendo para o banco aí para a agiota, e alguém chega e fala assim: olha, a tua conta está quitada, você não deve mais nada, pode viver tranquila, pode fazer mais dívida aí, mas pague agora, tá? Mas aqueles 10 milhões eu paguei por você, fica tranquilo, não precisa me devolver, fique em paz. Isso foi o que Deus fez por nós. Então não é que você não devia, que você não é culpado dos 10 milhões que você devia. É, só que você não precisa mais pagá-lo. Então isso é justificação. É Deus dizendo: aquilo que tu cometeu não terá mais consequências sobre a tua vida. Você está livre dele, porque eu paguei por você. Isso é justificação. Então, igreja é isso. Igreja é uma comunidade de pecadores, é um grupo de pecadores, e talvez dos piores pecadores, mas que por meio do dom da fé foram gerados de novo, nasceram de novo em Cristo e foram justificados pelo Senhor. Então, igreja visível e invisível, ela vem da ideia de que as pessoas pensam assim: aqui é uma igreja visível, eu estou vendo vocês e vocês estão me vendo, nós somos a igreja. Então isso é a igreja visível. Só que tem pessoas que frequentam a igreja, ou que dizem que faz parte da igreja, só que nós não conhecemos o interior da pessoa. Talvez tem pessoas que vêm à igreja, ou vão às igreja, ou faz parte da igreja em vários lugares, só que elas não são convertidas, elas não nasceram de novo, elas não reconhecem de fato Jesus como seu Salvador e como seu Senhor. Então é aí onde vem a diferença. Então todo mundo que está na igreja então é salvo? Não. Então todo mundo que entra nesses templos lotados que nós vimos, que tem muitos templos por aí que são lotados de pessoas, todas aquelas pessoas são pessoas cristãs verdadeiras? Todas que estão ali são servas de Deus, são salvas em Cristo, servem fielmente a Deus, pertencem a Deus? Eu não sei, nós não sabemos. Então tem muitas igrejas, como nós falamos no início, né? Deus é amor, universal, renascer, né? Tantas outras que for falar aqui, cuspe santo, deu pau no diabo, né? Então tem muitas igrejas. Isso são igrejas visíveis, tá? Igreja visível, aquela que nós vimos, nós somos igreja visível. Mas o que é igreja invisível? Alguém vai falar o seguinte: a igreja verdadeira, foi a pergunta que eu fiz no início, qual é a igreja verdadeira? Me diga uma placa para que eu possa ir para essa igreja, né? Então talvez não tenha. Eu não estou dizendo que as igrejas pregam mentira, não é isso. As igrejas são boas, pregam a palavra de Deus, mas o que nós estamos querendo dizer é o seguinte: a igreja visível, as placas, os templos, isso é a igreja visível. Mas a igreja verdadeira, que é a que é salva em Jesus, que pertence a Jesus, a eleita por Jesus, só Deus sabe quem é ela, só Deus conhece ela. Ele fala isso: eu sou o bom pastor das ovelhas, e eu conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Então Jesus sabe quem é a igreja verdadeira dele, e é essa igreja que ele falou lá em Mateus capítulo 16,
quando ele estava falando para Pedro: eis que te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha eclesia. E ele vai falar assim na parte final do versículo: e as portas do inferno, as autoridades do inferno não poderão contra ela. O que Jesus está dizendo? Olha, contra a minha igreja, mas não tem poder, não tem autoridade nesse mundo, nem na terra, nem debaixo da terra, que possa destruí-la, porque a minha igreja é indestrutível. Ele está falando da qual? Da igreja universal? Da Deus de Amor? Da presbiteriana? Da batista? Não. Essas igrejas a polícia pode chegar a qualquer momento e fechar. Eita, e aí como que fica a palavra? O inimigo prevaleceu contra a igreja? Não, porque não é nesse sentido que Deus está falando. Ele não está falando de igreja visível, de templo. Ele está falando àqueles que realmente pertencem a Ele, aqueles que têm compromisso com Ele, aqueles que têm aliança com Ele, aquele que recebeu Ele como Salvador e Senhor, aqueles que vivem, aquele que reconhece que é pecador, como nós falamos, é um pecador, reconhece isso, mas nasceu de novo e é regenerado. Então esses são a igreja do Senhor, são as ovelhas do Senhor, são o aprisco do Senhor. Então contra esses é que ele fala: pode se levantar o inferno, a autoridade que for, não poderá contra ela, porque ela tem o meu poder, ela tem a minha força, ela me conhece e eu conheço ela. Então a igreja invisível, ela é a união ou o ajuntamento de todas as igrejas visíveis. É como se eu dissesse assim: a igreja de Cristo, a igreja verdadeira, ela é composta, como nós lemos lá no início, por todo aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador. Então a igreja de Cristo, ela é composta de membros dessa igreja, é composta de membros da Deus de Amor, é composta de membros da Batista, é composta de membros da Presbiteriana, é composta até de alguns católicos, é composta de várias pessoas, porque Deus conhece verdadeiramente quem de fato servem a Ele e tem Ele como Senhor. Então podem ter pessoas que frequentam das igrejas, mas eles amam e servem a Deus com tanta sinceridade, assim como nós. Então esse é ovelha do Senhor também. Então é isso que significa igreja visível e igreja invisível. Por quê? Porque o verdadeiro cristão, ele é regenerado, como nós falamos aqui. Ele nasceu de novo. O verdadeiro cristão, ele é convertido. O verdadeiro cristão, ele é regenerado, ele é justificado. Então todas essas coisas, elas são invisíveis. Eu não consigo olhar para você e dizer assim: não, você é regenerado, você é justificado. Como que eu consigo visualizar isso nele? Eu não consigo, porque são trabalhos espirituais de Deus. É Deus que faz isso na vida da pessoa por meio do Espírito Santo. É claro que as nossas atitudes revelam quem nós somos, e a Bíblia diz isso, né? Pela árvore se conhecem os frutos. Então o fruto, a vida que você pratica na igreja e fora da igreja, vai revelar quem você é. Então isso a gente consegue identificar, mas o interior das pessoas nós não vimos, porque a espiritualidade é algo interior. Então eu não sei qual é a tua comunhão que tu tem com Deus, eu não sei, eu não vejo. Então essa comunhão, essa intimidade de você e Deus, então isso é uma coisa invisível. Por isso que a igreja verdadeira, espiritual, a igreja que pertence a Deus, ela é composta de todas essas pessoas que têm um relacionamento sério, comprometido com a palavra e com Deus, nos quais nós, é óbvio, fazemos parte para a glória e graça de Deus. Tá bom? Então isso só para diferenciar quando alguém usa o termo igreja visível ou igreja invisível. Ele está falando isso, atribuindo que igreja invisível é aquela que pertence a Deus, que são uniões de todas as pessoas, de todos os mundos, de todas as culturas,
Todas as pessoas que servem a Jesus faz parte da igreja verdadeira. Então não existe nenhuma igreja verdadeira como placa. Não. A Deus amor é a igreja verdadeira. Quem estiver fora dela vai para o inferno. Só quem é da Deus amor vai para o céu. Não existe isso. É isso que eu estou querendo dizer. Entende? Não existe isso. Não existe uma igreja verdadeira visível. Todas as outras não prestam, só aquela presta. Então, isso não existe. A igreja de Cristo, a verdadeira, ela é invisível. Só Deus a conhece. É claro que nós conhecemos os crentes, como repetir, isso é muito importante, pela atitude deles. Dá para nós sabermos se a pessoa é um cristão ou não, pelas atitudes deles, pela maneira de agir, maneira de falar, maneira de proceder, maneira de tratar as pessoas, tudo isso, né? A gente percebe nas pessoas. Bom? O que quer dizer igreja triunfante e igreja militante? Isso também são termos que você pode ouvir, mas que é importante saber. A igreja, ela é composta, como nós falamos, por todas as pessoas que creem em Jesus. Então ela é de pessoas antigas, como Adão, Abraão, Moisés, Elias, esses homens que viveram 4, 5, 3, 2 mil anos antes de nós, mas já morreram. Então esses cristãos que já morreram, eles são a igreja triunfante. Por que eles são triunfantes? Porque eles morreram em Cristo e eles já estão com Cristo. Estão com Cristo num lugar reservado, no paraíso, sendo consolados, sendo guardados, protegidos, vivendo em total alegria na presença do Senhor, aguardando a ressurreição para aí então se tornar incorruptível e viver para sempre com o Senhor ilimitado, né? Isso aí vocês vão aprender em escatologia. É claro que o tempo é muito curto para o professor ou o pastor chegar aqui e ensinar, mas isso é o estudo da escatologia, onde vai dizer onde estão as pessoas salvas que morreram, né? Onde que elas estão? Então elas estão num lugar reservado. Aonde? Em uma parte, no terceiro céu, que Paulo chama de paraíso. Elas estão lá conscientes? Sim. Estão lá consoladas? Sim. Elas lembram de coisas daqui da terra? Sim. Ela conhece as pessoas que estão lá? Sim. Estão felizes? Opa! Contentes? Sim. Mas elas estão limitadas. E agora não entendi, como assim? Porque elas estão sem o corpo dela. O corpo dela foi para a sepultura. A terra comeu. Então, elas precisam ser ressuscitadas e transformadas num corpo corruptível para um corpo incorruptível, para então eles atingirem um estado de glorificação, para a partir daí se tornar ilimitado. O que é ilimitado? Ele consegue atravessar uma parede, ele consegue se locomover em alta velocidade, num The Flash, até mais que um The Flash. Ele é rápido, nos piscar de olhos. Então, tudo isso são bênçãos que Deus tem para os salvos que serão ressuscitados no Senhor. Então, quando nós falamos de igreja triunfante, nós falamos de servos de Deus que morreram, que já estão mortos, mas morreram servindo ao Senhor, crendo no Senhor e sendo fiel ao Senhor. E o que é a igreja militante? Somos nós. Nós somos a igreja militante, a igreja que está aqui na terra, lutando, batalhando contra os nossos desejos, contra os nossos pensamentos, que muitas vezes não é do agrado do Senhor. Então, lutando contra as nossas próprias vontades para fazer a vontade de Deus. Por isso que nós somos a igreja militante, a igreja que está sempre batalhando, né? Pela fé, lutando nesse mundo pecador para viver piamente, como diz a Bíblia, justamente diante de Deus e diante da sociedade.
Bom, então isso significa igreja militante e triunfante. Militante está lutando, batalhando para chegar no céu. E a triunfante é quem já está com Cristo, quem já está com Deus num estado muito melhor do que o nosso, né? Que estamos aqui ainda. A igreja, ela tem alguns propósitos, né? Ela tem alguns propósitos. Nós temos alguns propósitos. E quais são os propósitos da igreja? Nosso propósito, que somos a igreja do Senhor. Adoração. Então, o primeiro propósito da igreja, o objetivo, o propósito de Deus criar a igreja, chamar um grupo de pecadores, regenerá-lo, justificá-lo, transformá-lo. Deus disse: olha, vocês serão a minha eclesia, vocês serão a minha igreja, vocês serão a comunidade de pecadores que eu chamei do mundo, eu chamei das trevas para a luz. Para quê? Para que vocês me adorem. Primeiro propósito da igreja: adorar ao Senhor, viver para adorar ao Senhor. A Bíblia chega até a dizer o seguinte: que tudo que nós façamos, quer seja bem, quer seja mal, seja tudo para a glória do Senhor. Façais para a glória do Senhor. Então, o primeiro propósito nosso da igreja é a adoração. Que temos textos bíblicos, mas nós vamos ver mais na frente, tá? A adoração cumpre o principal propósito da igreja para com o Senhor. Se Jesus chamou a igreja do mundo das trevas para a luz, e essa igreja não adora a Deus, não está cumprindo o papel dela. Então, se tem comunidades que adoram homens, que adoram imagem, ou que adoram qualquer outra coisa, a não ser ao Senhor, ela não está cumprindo o seu papel. Então, o principal papel da igreja, propósito da igreja, é adorar ao Senhor. Se não for isso, não está cumprindo o papel, o propósito dela. Ela está cumprindo outro propósito, mas o de Deus não. Segundo propósito da igreja: edificar. A igreja, ela tem o papel de adorar a Deus. E o segundo, edificar. Edificar quem? Os crentes. A igreja não deve só trazer pessoas. A comunidade não deve só agregar mais número de pessoas à sua comunidade. Trazer pessoas a Cristo, a comunidade, mas também deve nutri-las, que é o que o pastor William está fazendo. Então, o importante não é só trazer as pessoas para cá. Vamos lá para a igreja, vamos para a minha igreja. Tá, e daí? Estamos aqui. Então, não é só trazê-la a Cristo, tem que nutri-las, tem que alimentá-las, tem que dar um leite materno no início, mas depois tem que ir melhorando, né? Tem que ir melhorando a comida, tem que fazer com que esses crentes que vai chegando na igreja, eles cresçam em sabedoria, cresçam em conhecimento e em graça, por meio da oração, por meio do exercício do perdão, por meio do exercício do jejum, da leitura da palavra, do louvor, do evangelismo. Então esse crente, ele vai exercitando essas atividades espirituais, essas disciplinas, e eles vão crescendo, então, e com o estudo da palavra, com os ensinos, eles vão sendo alimentados, vão sendo nutridos. Então, tem muitas igrejas por aí que talvez estejam lotadas, mas cheias de pessoas famintas, desnutridas, pessoas que não têm nenhuma base bíblica, nenhum conhecimento de Deus para sustentar a sua fé, a sua vida em momentos de turbulência, de dificuldade, de problema, de frustrações, de dor, de perda que acontece
acontece muitas vezes na vida da gente, né? Essas situações. E a gente pensa que Deus não está conosco, Deus nos abandonou, Deus não está ouvindo nossa oração, coisa do tipo, né? Que acontece. E a gente reclama muito, principalmente quando entra em situações ruins, né? Pior. Isso faz parte do ser humano, nós somos assim mesmo, né? Mas se nós tivermos uma bagagem, um conhecimento, uma compreensão melhor de Deus e da sua palavra, nós vamos estar mais fortalecidos no Senhor para vencer essas batalhas, para vencer esse dia mau, né? Então nós estamos nos alimentando nessas quartas-feiras, aprendendo a palavra, para ficarmos mais fortes, para quando vir os dias difíceis, nós estamos preparados, né? Para suportar a batalha, para suportar o dia mau. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. É isso que Deus faz, preparar nós para a morte, preparar nós para enfrentar momentos difíceis. Jesus preparou os discípulos para isso, né? Tanto é que dos 12 apóstolos que Jesus chamou, 11 deles foram martirizados, foram mortos por inimigos, né? Crucificados, outros, né? Cerrados ao meio, outros mortos à espada, como Tiago, né? Outros arrastados pelas ruas, outros decapitados, como o próprio Paulo. Mas todos esses homens, Deus o preparou para isso. E diz que eles tinham que estar preparados também para isso, né? Quando o Apocalipse fala assim: ser fiel até a morte, e eu dar-te-ei a coroa da vida eterna. Não é ser fiel até morrer, até ficar velhinho, né? Morte natural. E morrer de morte natural. Também, mas não é só isso, porque não adianta você ser crente agora e quando ficar velho se desviar, né? É claro que você tem que perseverar até o fim, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Então é óbvio que você tem que perseverar até o fim, né? Continuar sendo crente até partir do Senhor, isso também é verdade. Mas esse texto, ser fiel até a morte, ele está dizendo o seguinte: seja fiel até quando a morte se deparar diante de você e você tiver que decidir, vivo ou morro. Seja fiel e morra, mas não negue o seu Senhor. É isso que ele está querendo dizer. Seja fiel até a ela, até a morte. Quando ela se deparar contra você, não se desvie por causa dela, mas ele está dizendo: enfrente a morte, seja fiel até nela, não desvie dela. Olha, a morte está ali, vai cair fora, Deus me livre, eu morrer. Então ele está dizendo: não, seja fiel até a ela. Então era isso que Jesus disse, ou ele queria dizer nessa expressão: ser fiel até a morte. Porque João escreveu isso, estava passando um momento difícil na época deles, né, que é o livro do Apocalipse, e a igreja estava passando muita perseguição na época pelo Império Romano, e muitos cristãos, principalmente os líderes, estavam sendo perseguidos, muitos perdendo o emprego, muitos perdendo as regalias que tinha na sociedade, que era uma perseguição muito grande, e muitos deles estavam sendo mortos, né, pelas autoridades romanas. Então a igreja estava sofrendo. Então João, ele escreveu principalmente no livro do Apocalipse para confortar, encorajar esses crentes a viver e aguardar a vitória de Deus que viria. Mas enquanto Deus não viesse, ele teria que enfrentar as dificuldades que se deparassem diante dele, e com fidelidade. E é por isso que ele usa o termo até morte, né? A gente fala de morte, eu estou dando estudo na minha igreja sobre a vida futura do cristão. É sobre a morte, o que vai acontecer depois da morte, para onde vai as pessoas crentes quando morrem, para onde vai as pessoas que não são crentes, as pessoas que não são salvas quando morrem, o que elas estão fazendo lá, o que elas lembram, como que elas sofrem. A gente fala nisso aí, e aí tem uma irmãzinha lá que ela tem pavor quando se fala de morte.
Ela falou que dá arrepio até no nervo, né? Nos cabelos. E é crente. Eu falei, não, irmão, vamos conversar melhor sobre isso aí. Porque, é claro, ninguém quer morrer, eu também não quero, né? Gente, se pudesse viver, por mais que seja esse mundo pecador cheio de problemas, mas se quiser, tem pessoa que preferiria morrer 1000 anos, né? Aqui na Terra. Tem pessoa que quer viver muito. Então, vai fazer o quê? Né? Mas a morte é uma certeza, né? E a única maneira de a gente ver Deus é por meio da morte. Não tem como você ir para o céu ou ir para perto de Jesus no sentido literal, a não ser a morte. Então a morte não é o fim, ela é apenas um passaporte, é o meio de você sair desse mundo e ir para o próximo, né? Eu gosto de usar sempre uma analogia que eu acho bem bacana, que pode representar isso legal. É igual um bebê na barriga da mãe, né? Um bebê ultra inteirinho. Ele vive lá dentro de boa, os 9 meses está lá. Se alguém fosse perguntar para ele lá dentro da barriga, você quer viver lá fora? Você sabe como que é lá fora? Olha, lá fora tem frio, tem calor. Lá fora você vai ter que fazer isso, fazer aquilo. Eu falo, rapaz, é mesmo, eu não quero ir não. Não, mas eu vou, deve ser legal. Ah, o mundão nosso vai ver o céu, vocês vão olhar aquele céu, as nuvens, a chuva. Imagina uma conversa com o bebê na barriga, tá? Você vai sair, depois você vai sair, vai ver tudo isso. Vai ver carro, moto, fazendo barulho. Ele fala, deve ser legal. Ah, mas o que eu tenho? Não, para você ver tudo, você tem que sair daí. Você tem que sair. Aí você vai ter que se alimentar sozinho, vai ter que andar sozinho, você não vai mais se alimentar pelo cordão umbilical, você não vai estar dentro desse negocinho aí. Ele fala, rapaz, eu vou ter que sair daqui para outro mundo. Mas como que é esse mundo? Eu não sei como que é. O bebê não sabe mesmo. Como que é lá? Ah, eu não quero ir não. Não, você tem que nascer, tem que cortar, eu vou ter que morrer para ir para outro mundo, como se fosse isso, né? Aí o neném sai, dá aquela tapinha, corta o cordão umbilical, pronto, acordou no novo mundo, abriu os olhos no outro mundo, que até então ele não conhecia. Eu gosto de fazer essa analogia como se fosse a morte, né? A gente vai chegar um dia que a gente vai apagar aqui e vai abrir o olho em outro lugar, né? E nós esperamos que seja, irmãos, um lugar muito lindo, maravilhoso, né? E com certeza será, porque nós somos salvos do Senhor, nós somos libertos do Senhor, amém? Você é geração eleita, você é sacerdócio real, vocês são um povo santo, como diz a Bíblia, amém? Você é povo santo de Deus, você é salvo do Senhor. Então, a gente faz essa analogia. Então, é claro, por mais que não queremos morrer, mas é o único meio da gente ir para outro mundo, né? Viver em outra dimensão, viver em outro lugar, tá bom? Então, devemos nutrir. Então a igreja, além de adorar a Deus, ela tem que edificar os crentes. É isso que nós estamos fazendo aqui. Por isso que Paulo fala, confortai-vos uns aos outros com estas palavras, fortalecei-vos uns aos outros. Isso acontece o quê? Quando nós nos reunimos, quando estamos juntos, como estamos aqui. Então isso é o papel da igreja. Por isso que, respondendo a pergunta também inicialmente, não tem como ser um crente autêntico fora da comunidade. Eu sou crente, mas cultuo de casa. Não, a igreja é isso aqui, é estar junto. É um olhando na cara do outro, né? Tem um, claro, você pode citar bem, é um compartilhando com o outro, é um confortando um ao outro, fortalecendo um ao outro, vivendo em comunhão. Isso é igreja. Terceiro propósito da igreja é missional. Ou o que é o missional? É fazer missões. O próprio Jesus falou isso, né? Lá em Mateus capítulo 28, versículo 19: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, né? E fazeis discípulos entre todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, esse seria o terceiro propósito da igreja. Então, primeiro, adorar, a adoração, né? Temos que adorar a Deus, viver para adorar o Senhor. Esse é o primeiro. Segundo, edificar. Por isso que a Bíblia fala lá em Efésios que Deus deu dons
aos homens, levantou uns para pastores, outros para evangelistas, outros para mestre, outros para profeta. Tudo isso para quê? Ele fala para o aperfeiçoamento dos santos, ok? Aperfeiçoamento dos santos. Então por isso que a missão da igreja também, o propósito segundo a igreja, é edificar uns aos outros, amadurecer uns aos outros, fortalecer uns aos outros, promover o crescimento um do outro no sentido espiritualmente. E o terceiro é missional, que é fazer missões, é falar de Jesus para a pessoa, é trazer mais pessoas para Jesus, também é isso, tá? Então a igreja tem essa tríplice missão: adorar, edificar e evangelizar, falar de Jesus, né? Você não deve forçar a evangelização, mas quando você tiver a oportunidade de falar de Jesus para alguma pessoa, algum amigo, algum colega de escola, de trabalho, né? Vizinho, fale, ok? Fale. E eu dou um recado para vocês, um conselho, e é muito mais importante pelo testemunho, viu? Pela vida. É melhor do que falar. Porque não adianta falar bonito, mas a vizinha olha para a gente e fala assim: você crente como essa aí? Não tem pessoas que... Já viu pessoa falar isso? Ser crente como aquele ali, eu não quero não. Não me livre, vou nada. Vamos para a igreja para ser aquele nosso cego ali. Aquilo é crente? É mesmo? Meu Deus! Então, irmão, é ruim, né, quando você ouve isso, né, de pessoas. Então não adianta você chegar para ele e falar: Jesus é lindo, é maravilhoso, Jesus te ama, tem que olhar para ele e falar: não, olha a tua vida, pelo amor de Deus. Então isso é ruim, tá? Isso é ruim porque traz uma imagem feia da igreja, né? Traz uma imagem feia de Jesus. Então por isso que o cristão verdadeiro, volta a igreja verdadeira, não é simplesmente aqueles que vão na igreja, mas é aqueles que vivem para Deus e têm um testemunho, né? Tem uma vida cristã que as pessoas olham e falam assim: olha, verdadeiramente aquele ali é um homem de Deus, hein? Aquela é uma santa de Deus, aquele é o santo de Deus, tá? E isso não está na veste, mas começa por aí também. Quando a gente fala veste, a gente entra nos pontos, irmão, que vai puxando assunto. Não é também que o crente deve andar de qualquer jeito, é óbvio que não, né? Óbvio que não. Tem que andar com modéstia, como diz a Bíblia, com decoro. Mas a santidade não está na veste, né? Não, a irmã não pode usar calça, jeans, não sei o que, não pode usar short, o homem não pode usar short, não pode usar camiseta. Não é isso, não é isso. Não é isso. É óbvio que eu não ia vir aqui nessa noite de short, né? E fica desarregado, porque não é legal. Mas não é que eu não uso, eu posso até usar, depende do lugar que eu estou, fazendo o que a gente usa. Agora, dependendo das circunstâncias do ambiente, não é legal, não é, né, honesto, não é decoroso. Então, não é, né, não é santo. Então, tem que ter um bom senso. Tem que ter um bom senso. Então, a igreja como missão, irmãos, a igreja ela é missional em sua essência. Nós somos missional em nossa essência. Como assim? Eu não preciso falar nada para ninguém. As pessoas observam a gente, sabia? Os teus vizinhos, sem você falar nada, ela olha você. Você pensa que não? Ó, é só camaradinha de olho em você. O que você faz, o que você anda fazendo, vai para a igreja, volta da igreja, o que você anda falando. Você pensa que tem ninguém nos observando? Vai nessa, cometa um deslize para morrer. Então, tem muitas pessoas. Por isso que quando eu falo que a igreja ela é missionária em sua essência, porque mesmo sem a gente falar nada, mesmo sem a gente pregar para ninguém, a nossa vida fala. As pessoas observam e veem a gente. Na questão que você falou da evangelização, isso seria não forçar. Só para ficar mais claro, não forçar. Não forçar. Hoje não tanto, né? Mas não forçar é você
Forçar é você interromper as pessoas que estão trabalhando, está fazendo algum trabalho específico, você chega lá e, no momento indevido, quer pregar para ela, forçar a situação. Isso não é legal. Né? Eu vim aqui pregar para você, não, eu estou sem tempo, não, mas, sabe, Deus mandou, não precisa disso, não precisa forçar a situação, né? Querer forçar a pessoa a te ouvir sem ela querer, não, mas eu preciso falar de Deus para você, sabe? Por mais que seja uma obrigação nossa, não precisa fazer isso. Agora também você não deve perder a oportunidade, quando alguém chegar em você, sentar do teu lado, você vê que ela, é você, opa, Jesus te ama, Deus tem algo na tua vida, você permite que eu ore por você? Aí você começa, né, aquela delicadeza, aquele jeitinho, convidar a pessoa para a igreja, pregar, ensinar para ela, né, tudo isso, porque quando você força muitas situações, você se torna um chato, é um crente chato, um crente indevido, sabe? E isso não é legal. O crente tem que ser indevido, o crente tem que ser cortês, tem que ser amigo, tem que ser um cara 10, pessoa 10, pode ser pessoas inconvenientes, sabe? Nesse sentido, como dizer, não forçar, para você não ser uma pessoa inconveniente, sabe? A pessoa está bebendo, você vai num bar, já fiz isso, tudo isso eu já fiz. A pessoa está lá bebendo, você vai lá com o folhetinho, Jesus te ama, né? Jesus te ama, vai na igreja, né? Já entrei no trem, no vagão lotado, você lá, né? Raça de víbora e pecador, Jesus te ama, se converte, né? Então, vai sair apanhando no vagão de trem, mas tudo isso a gente já fez também. Hoje não se faz mais, até tem alguns que fazem ainda, né? Mas não precisa muito disso, tá? Não precisa. Agora, Deus quer que você seja você. E aí, através da sua vida, as pessoas começam a ver isso. Paulo até fala isso, né? As mulheres ganham seus maridos sem palavras. Então, tem muitas irmãs, é óbvio, aqui em várias igrejas, a maioria das igrejas são irmãs, que a maioria do marido não são crentes, né? E é difícil trazer os camaradas para a igreja. É complicado. Tem uns que só Jesus na causa. Graças a Deus que tem aqueles que não brigam, que não proíbe da mulher vir na igreja, da esposa vir na igreja. Isso é uma grande bênção. Isso é uma grande bênção, né? Já tem outros que ficam incomodados pelo horário. Principalmente nós que estamos acabando aqui 8, 9 lá é fumaça, né? Quase 10 horas. Então, isso às vezes se torna chato, né? Para alguns maridos. Mas a Bíblia diz que a mulher deve até ganhar em muitas situações sem palavras. E como que ganha a pessoa sem falar nada? É que nós estamos falando. Então, pela a cortesia, pela maneira de se postar, pela maneira de se comportar, de agir, falar na hora certa e falar a coisa certa, sabe? Sem acusação, sem querer forçar a pessoa, sabe? Então, tudo isso são coisas que a gente aprende vindo na igreja, vindo ouvir a palavra, vindo em estudos. Nós aprendemos a crescer e ser pessoas melhores, porque foi para isso que Jesus morreu na cruz, né? Jesus morreu na cruz para que eu e você fôssemos pessoas melhores para as outras pessoas, né? Porque pessoas maus tem muitas por aí, pessoas muito maldosas, pessoas terríveis, e nós também não somos esses santinhos não, né? De asinha, de auréola não, nós também somos maus, mas nós pelo menos conhecemos a palavra, temos Jesus na nossa vida, né? Aprendemos a controlar nossa ira, controlar nosso nervosismo, controlar nossos ímpetos, nossos desejos maus, pecadores. Nós conseguimos controlar, mas tem muitos que não conseguem, e aí nós temos que ser pacientes com essas pessoas, né? Pacientes, só tolerantes. Tem hora que tem que ser firme, enérgico, mas na maioria das vezes cortês, né? Cortês para que as pessoas venham para Jesus. Então, aí eu pergunto aqui, estas são as ordens expressas do Senhor e dos apóstolos para a igreja. O que são ordens expressas do Senhor e dos apóstolos para a igreja? Adorem ao Senhor, vivam uma vida de adoração ao Senhor,
louvem ao Senhor, adorem ao Senhor, edifique uns aos outros, conforte uns aos outros, compartilhe as coisas boas uns com os outros, as coisas ruins também, compartilhe para ajudar, para diminuir o mal, ajude uns aos outros e faça missões, pregue, fale de Jesus na medida do possível. Tudo isso é ordem de Jesus e dos apóstolos, por isso que é a missão da igreja, nós temos que fazê-la. Aí vem uma pergunta importante. Tá, tem igreja que não faz nenhum. Tem igreja que não adora, tem igreja que não tem culto de edificação, de estudos e nada, e muito menos faz missões. Mas tem igreja que faz uma missão maravilhosa, mas não edifica. A igreja é cheia, como nós falamos, mas não prepara as pessoas. Tem igreja que adora aquela beleza, canta, louva, a pessoa grita, canta, chora, tal, aquela maravilha, tudo, mas não edifica e também não evangeliza. E aí? Entre esses três propósitos, qual que é o mais importante? Tem algum que é mais importante? Muitos vão falar o seguinte: olha, o ideal é que tenha um equilíbrio entre os três, né? De fato, por que tem que ter um equilíbrio entre os três? Porque é a ordem do Senhor, como nós vimos. Nós temos que adorar, edificar e evangelizar, ok? Então, os três têm que fazer parte da vida da igreja. Então, alguém fala assim: não tem o mais importante. Mas se tivesse que escolher o mais importante, qual seria? Eu respondo para vocês, sem medo. Esse aí. E sabe por quê? Porque todo serviço cristão tem a finalidade, ou deve ter a finalidade, de glorificar a Deus. Qualquer trabalho que você fizer, se a intenção não for dar glória a Deus, então você não está fazendo para Deus, então não tem importância. Você pode ganhar o mundo inteiro, mas você fez para Deus? Não. Você pode dar os seus bens, toda a sua riqueza, dar para os pobres. O que isso tem algum valor? Se não for feito em Deus, para Deus e para a glória de Deus? Não. E Paulo diz isso. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, 1 Coríntios 13, é isso? Ainda que eu desse todos os meus bens para ser distribuído aos pobres, ainda que eu desse o meu corpo para ser morto e queimado, mas se eu fizesse tudo isso sem amor, ou seja, sem uma intenção de glorificar e dar toda a glória para Deus, ele fala: isso de nada me adiantaria, não serve de nada. Então, tem muitas pessoas que podem fazer coisas boas e coisas grandes, mas se não for para a glória de Deus, se não for em honra e adoração ao Senhor, não tem valor. Então, se tudo deve ser feito para a glória de Deus, então a adoração está em primeiro lugar. Aí a evangelização feita com adoração para glorificar a Deus é maravilhosamente boa e será frutífera. O edificado, ele está fazendo aqui às quarta-feiras, é para a glória de Deus, para Deus ser louvado por meio dele e dos seus membros. Sim, então é isso. Então, os três propósitos da igreja estão sendo realizados em equilíbrio, e Deus recebe porque é para a glória de Deus. Mas se alguém tiver que escolher um, ele escolhe a adoração, e aí tudo que vem pós-adoração, tudo que ele fizer, como nós falamos no início também, tudo que façais, tudo, é a Bíblia que diz isso, tudo que façais por meio do corpo de vocês, quer seja bem, quer seja mal, faça para a glória do Senhor. Faça para a glória do Senhor. Paulo usa essa expressão, quer seja bem, quer seja mal, mas que seja feito para a glória do Senhor. Vai ter algum mal que é feito para a glória do Senhor? Né? Um termo, uma força de expressão até pesada do apóstolo, mas é isso que ele está dizendo, que a nossa vida, ela tem que ser feita, e tudo que nós fazemos deve ser realizado para a glória do Senhor. Amém? Aí para encerrarmos eu coloquei aqui, então quem somos?
nós, irmãos. Mateus 5, 1 e 2 fala que nós somos, Jesus falou, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Se o sal for insípido, para que serve? E ele fala, e se nós somos luz, não tem que esconder a luz, mas tem que pôr no lugar visível para que as pessoas vejam. Então, se nós somos luz, somos sal. 2 Coríntios 2,15 fala que nós somos o bom perfume de Cristo. Então, tudo isso nós somos. Então, o que eu quis dizer de uma maneira clara para nós? Se nós somos sal, Deus quer dizer que nós temos que ser influência invisível. Nós temos que salgar o mundo. Nós temos que bloquear a corrupção do mundo, a degradação do mundo, através do nosso sal espiritual. Então nós somos o sal de Deus que salga, Nós somos o sal de Deus que evita a decomposição de muitas coisas, a corrupção, e também dá o sabor, como o pastor já falou. Então nós somos uma influência. A igreja deve ser, e nós somos uma influência invisível no aspecto do sal. E luz, influência visível, Então, para onde a gente vai, tem pessoas nos vendo. Então, que sejamos luzes de Deus, que sejamos candeeiros de Deus, lamparinas de Deus, que sejamos faróis de Deus, que iluminem o caminho, E as pessoas vejam em nós pessoas, com luz refletida de Cristo, Que Cristo reflita em nós. Glória a Deus. E perfume é influência notada, Alguém cheira com perfume cheiroso, você, sente de longe o cheiro bom. Então, quando a Bíblia diz que nós somos um bom perfume de Cristo, podemos traduzir isso como sermos uma influência notada, que as pessoas notem a nossa influência. Então, observe-se como é importante, irmãos, a nossa vida, a vida cristã. O vir para a igreja é legal. Então, pessoas que chegam em casa e ficam falando mal da igreja, sabe, irmãos, a gente fala um negócio muito triste. Isso acontece no meio da gente. Pais que vêm para a igreja com seus filhos, e aí ele não gostou do culto, porque aconteceu alguma coisa, ele fala muito errado, tudo enrolado, e aí vai falando mal da igreja. E os filhos ficam ouvindo isso. Os filhos observam você muito mais. E você fica falando mal da igreja, do pastor, na frente dele. Não foi legal, terminou o culto tarde. Aquele irmão não canta legal, meu Deus, eu não gosto daquele irmão. Sabe? E isso, irmão, acaba com a reputação da igreja e com a vida do menino, dessa pessoa que você está falando. Talvez ela não fale nada, mas ela vai crescendo. E talvez isso seja uma das principais causas que muitos filhos de crente não ficam na igreja, não estão na igreja. Isso é uma verdade terrível, que dói a alma da gente, mas que acontece muito. E por mais que a gente seja certinho, ainda é difícil os filhos acompanhar a gente. Imagine assim. Então é complicadíssimo, mas isso é um fator muito forte. Isso é um fator muito forte, Então, evite falar mal dos irmãos, da sua comunidade, da igreja, em frente de pessoas não crentes, dos seus próprios filhos, da sua família. Por mais que você não goste de alguma coisa nas igrejas, que tem coisa que não gosta mesmo, Pessoas que são chatas, tem também no meio da igreja, sabe? Pessoas difíceis de lidar, isso tem também, mas tem coisa que tem que morrer, sabe? Acabou ali, e você tem que relevar e ir bola para frente, porque pessoas que fazem isso
gera depois nessas pessoas uma dificuldade maior delas vir para a igreja, delas estar junto, delas até achar a igreja um lugar legal, importante, bom de estar para ouvir a palavra de Deus e adorar o Senhor. Então, por isso, acima de tudo, né, a vida cristã como igreja, talvez o estudo principal e que nós temos que sair daqui é isso, para você e para mim. Eu tenho que aprender muito como igreja, como ser igreja, para mim, para minha esposa, para meus filhos, para meus vizinhos e para as pessoas que me veem. Porque se eu sou igreja, eu sou de Deus, escolhido por Deus, eu sou pessoa de Deus, eu sou o que representa Deus aqui na terra, então eu tenho que ser como igreja, aquela que a porta do inferno não vai prevalecer contra mim. Eu tenho que ser a melhor igreja possível. E a igreja não é as paredes, é cada um de nós. Então esse estudo de hoje veio para isso, para nós melhorarmos como igreja, como membro, como cada pessoa individual. Então, onde estivermos falhando, onde precisamos melhorar, vamos tentar melhorar para sermos uma igreja mais forte, ser uma igreja mais viva, ser uma igreja mais espiritual, uma igreja mais autêntica, uma igreja mais feliz, mais alegre, mais companheira, mais compartilhadora das coisas. Isso é muito legal, tá? E aí a Bíblia fala algumas coisas referentes à igreja. A Bíblia compara a igreja. Tem muitas expressões, mas vamos falar só uma aqui que eu escrevi ali, que é corpo de Cristo. A própria Bíblia chama nós de corpo de Cristo. E por que eu acho que é uma palavra muito propícia e até a mais forte para nós? Porque um corpo ele é composto de várias células vivas, ou de vários membros, né? E nós somos a igreja, então nós somos vários membros, mas nós somos um único corpo. Nós somos várias células vivas em um único corpo. Então cada um de nós é uma célula, cada um de nós é um membro, um dedo, um pé, um osso, ou uma célula, como eu falei, porque tem muitas células no corpo. E tem muitas pessoas no mundo aí que compõem a igreja. E se a igreja é um corpo, a igreja é um corpo, não é vários corpos, é um. Então nós fazemos parte desse corpo, nós somos alguma coisa desse corpo. Então, corpo de Cristo é o que representa a melhor igreja. Por quê? Porque a Bíblia diz que a igreja é o corpo e Cristo é o cabeça. Olha que legal. Cristo é a cabeça do corpo. Ele é o nosso cabeça, Ele que nos guia, que nos direciona, que dá as diretrizes, é a inteligência maior que nos conduz. Então Cristo é o cabeça e nós somos o corpo, porque o corpo tem muitos membros, mas é um, e isso representa legal a igreja. Tem muita diversidade, você é uma mente, é uma pessoa, você pensa diferente de mim, age diferente de mim, de suas maneiras, eu tenho a minha, penso diferente, pastor William é diferente, João Cavalari, todos nós somos pessoas diferentes. Então tem diversidade de pessoas e diversidade de maturidade. Tem pessoas que é mais inteligente, tem pessoas que é um pouco inteligente no sentido de aprendizado, por não ter oportunidade. Então tudo isso tem dentro da igreja também. Mas o importante é que não há divergência, não há tipo desprezo, né? O importante é que, por existir essa diversidade de maturidade, de pessoas, de pensamento e muitos membros, mas todos são um. E a base da unidade da igreja é a Trindade, porque a Bíblia diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, né? Então essa é a base principal para que a igreja seja um. E Jesus orou dizendo isso: Pai, assim como eu e tu somos um, que nós sejamos um em Cristo. Então, ser corpo de Cristo, queridos, né? Ser corpo de Cristo, ser igreja, é muito mais do que simplesmente vir à igreja. Então, que nós não sejamos simplesmente, né,
Pessoas que frequentam a igreja, ou que frequentam comunidades, que igreja não é essa parede, é a comunidade, que frequentamos essa comunidade, ou esse grupo de irmãos que se reúnem aqui no salão da casa do pastor William, mas que sejamos igreja de fato, que sejamos pessoas, escolhidas, ovelhas de Cristo, que pertencem ao Senhor, que vivem para o Senhor, e que sejamos luzes e influenciadores, e a Bíblia diz que nós somos isso. Então eu e você possamos sair daqui sabendo que é isso que Deus espera de nós, porque Ele já deu condições para que nós sejamos isso. Ele nos chamou de pessoas eleitas. Nós somos sacerdócio real, nós somos povo santo, nação adquirida. A Bíblia fala isso de nós. Nós fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Então é isso que Deus acha de nós. É isso que Jesus pensa de mim, pensa de você. Então nós somos tudo isso de bom. Deus nutre pensamento bom acerca de mim e acerca de você. Por mais que sejamos pecadores, como nós falamos que a igreja é pecadores que vêm para cá e que recebem o novo nascimento de Cristo, mas Jesus, Ele nutre coisas boas acerca de nós. Jeremias diz isso: bem sei eu os pensamentos que tenho de vós, pensamento de paz. Então Deus espera mais de nós. Deus morreu para que sejamos pessoas melhores, para que sejamos uma igreja triunfante, abençoada na sua presença. Amém? Então que hoje nós possamos sair daqui consciente que somos igreja de Deus, somos povo de Deus, somos templo de Deus na terra, somos representantes de Deus na terra, somos privilegiados por sermos escolhidos, chamados das trevas e vivemos hoje na luz de Cristo, que muitos não terão este privilégio, muitos não terão essa oportunidade, mas nós, graças a Deus, por meio de Jesus Cristo, estamos aqui e somos povo de Deus e ovelha do seu pasto. Amém? Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Eu quero que você curva a sua cabeça. Quero terminar orando em sequência, já passando para o pastor William. Amém? Senhor Jesus, nós te louvamos, Pai, te damos graça pela tua presença nessa noite, Senhor, e por ter aprendido, ó Deus, que somos o teu povo, somos os teus filhos, Pai, somos as tuas ovelhas, somos salvos por meio do teu sangue e por meio da tua palavra e do teu nome, Senhor. Que teus filhos, Pai, que estão aqui nesta noite, Deus, saia daqui com essa convicção que são teus filhos salvos, libertos, capacitados para viver o melhor do Senhor nessa terra e viver como luz, como luzeiro de Deus, anunciando e resplandecendo a tua luz, a tua verdade e a tua palavra. Enche o coração deles, Senhor, a mente deles de alegria, de gozo e da presença especial do teu Espírito Santo, que é a segurança que somos o teu povo e somos teu, quer seja em momentos bons, quer seja nos momentos ruins, nós somos teus, Senhor. Por isso receba-nos nesta noite, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Amém.